Tudo bem, galera? Vamos continuar o estudo sobre o nosso querido campo elétrico. Nessa aula, nós iremos aplicar a definição do campo elétrico de uma carga pontiforme para um conjunto de cargas, beleza? Então, para começar a nossa análise, eu vou colocar aqui as minhas cargas. Então, nesse ponto aqui que eu estou marcando, eu vou colocar uma carga que eu vou chamar de Q1 e eu vou falar que essa carga é positiva. Nesse segundo ponto, eu vou colocar uma carga que eu vou chamar de Q2 e eu vou falar que essa carga é negativa. E aqui eu vou pegar um terceiro ponto, vou chamar a carga Q3 e também vou falar que ela é negativa. Vamos lembrar que o campo é sempre analisado a partir de um ponto. Então, eu vou definir aqui um ponto, eu vou chamar esse ponto de P. E a partir do ponto P, eu vou fazer a análise do campo com relação à carga 1, que está a uma distância D1, a carga 2, que está a uma distância D2, e a carga 3, que está a uma distância D3. O campo no ponto P devido à carga 1 é um campo de afastamento, porque é uma carga positiva. Então, está aqui o nosso campo elétrico. Esse é meu vetor campo elétrico devido à carga 1. Já a carga 2 é uma carga negativa, então é um campo de aproximação. Aqui está o meu campo, é 2. Então, o vetor campo elétrico devido à segunda carga. A carga 3 é uma carga negativa, então o campo também é de aproximação. Está aqui o campo elétrico devido à carga 3. O próximo passo é a gente fazer o cálculo de cada um dos campos no ponto para cada uma das cargas. Então, o campo E1. Quem vai ser este campo? Vai ser o produto da constante do meio no qual as cargas se encontram, vezes a carga 1, dividido pela distância 1 elevada ao quadrado. O campo 2 vai ser constante vezes Q2 dividido pela distância 2 ao quadrado. Campo 3 vai ser, mais uma vez, constante, carga 3, dividido pela distância ao quadrado, a distância 3. E se tivesse aí mais, você ia fazendo o cálculo até a última, a enésima que eu estou chamando aqui. Então, Qn, que seria a enésima carga, dividido pela distância n ao quadrado. Após você fazer o cálculo individual de cada um dos campos devido a cada uma das cargas, para obter o vetor resultante aqui no ponto P, eu vou fazer a soma vetorial desses campos. Então, eu vou ter lá no ponto P um vetor campo elétrico resultante, que será obtido a partir da soma vetorial de cada um dos campos produzido por cada uma das cargas que eu posicionei ali. Tá? Então, eu coloquei 3, vou somar 3, mas pode ter mais que 3 cargas elétricas, e aí você vai fazendo a soma vetorial de todas as cargas, beleza? Então, dessa forma, a gente vai conseguir obter o campo elétrico resultante no ponto P. Então, para que a gente entenda um pouco melhor, vamos à resolução de um exercício. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante em P nos casos A e B indicados. Admita em cada caso que Q é igual a 10 elevado a menos 6 e D é igual a 0,3 metros. O meio é o vácuo. Beleza, então vamos começar pela A. Então, olha só, eu tenho aqui uma carga Q positiva. Ela vai gerar no ponto P um campo elétrico de afastamento. Então, está aqui meu campo elétrico de afastamento. Eu vou chamar esse campo aqui de E1. A minha carga aqui já é uma carga negativa. É uma carga que faz um campo de aproximação. Então, eu vou determinar aqui o campo. E vou falar aqui que esse campo, vou chamar ele de E2. Certo? A carga positiva e negativa tem o mesmo valor. Isso implica que o campo elétrico, o módulo do campo gerado pela carga positiva é igual ao módulo do campo elétrico gerado pela carga
negativa, beleza? Como é que a gente vai obter o vetor campo elétrico resultante no ponto P? Aqui eu vou ter que aplicar a regra do paralelogramo, né? Faço as linhas pontilhadas paralelas, né, ao campo devido à carga positiva, devido à carga negativa, e o resultante vai sair aqui do ponto P e vai até a junção das minhas linhas pontilhadas. Esse é meu campo elétrico resultante. Tá? Vetor campo elétrico resultante no ponto P. Como é que eu vou fazer para calcular esse campo elétrico resultante? Bem, observa que esse triângulo é um triângulo equilátero, todos os tamanhos é igual a D. Então, isso quer dizer que os ângulos aqui, todos eles são iguais e iguais a 60. Beleza? Bem, esse ângulo aqui do triângulo é igual a 60. Esse ângulo aqui entre E1 e E2 vai ser 120. E aqui nesse meu paralelogramo, se esse ângulo é 120, aqui também vai ser 120, beleza? E esses outros dois ângulos aqui, eles serão igual a 60. O meu campo elétrico resultante, ele funciona como se fosse uma bissetriz, ou seja, ele pega esse ângulo aqui e divide ele ao meio. Então, eu tenho que esse ângulo vale 60. Esse ângulo aqui também vale 60 graus. Esse ângulo aqui, 60 graus. Eu tenho um triângulo equilátero. Isso me leva à conclusão que o campo E1 é igual ao campo E2, que vai ser também igual ao campo elétrico resultante no ponto. E aí basta nós aplicarmos a formulazinha. K vezes Q dividido por D ao quadrado. Então, substituindo os valores, nós vamos ter a constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 à nona, o valor da carga, 1 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância aqui, ó, 0,3. Vou escrever isso em notação científica para ficar mais fácil. 0,3 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 1. Isso aqui elevado ao quadrado. Resolvendo a parte de cima, nós vamos fazer 9 vezes 1, 9. Com relação às potências, a gente vai repetir a base e somar os expoentes. Vai ficar 9 mais menos 6, que vai dar aqui 3. A parte de baixo, eu vou fazer 3 ao quadrado. 9 vezes menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Aí eu vou dividir aqui. 9 dividido por 9, fácil essa, vai ser 1, vezes, na potência, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, aqui nos expoentes vai ficar 3 menos 2. Beleza? Esse menos com esse menos vai ficar mais. Então, a resposta aqui do campo elétrico resultante no ponto P vai ser 1 vezes 10 elevado a 5, a unidade Newton por Coulomb. Então, essa é a nossa resposta para o item A. Agora vamos para o item B. Então, está aqui o ponto P. Eu já sei que o campo elétrico devido a uma carga positiva é um campo de afastamento. Então, eu vou desenhar aqui o campo se afastando com relação à carga positiva. Vou chamar esse campo mais uma vez de E1. E o campo da carga negativa é um campo de aproximação. Partir aqui do ponto. Está aqui em vermelho o campo da carga 2. Então, I2. Bem, como nós já fizemos a conta anteriormente, nós sabemos que o campo E1 é igual ao campo E2, né? Isso nós estamos falando do módulo. Isso aqui deu 1 vezes 10 elevado a 5, beleza? Newton por Coulomb. Aqui eu tenho uma regra vetorial, onde eu tenho dois vetores que têm mesma direção e mesmo sentido. Então, para que eu consiga obter o vetor resultante no ponto P, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que pegar o módulo dos vetores 1 e 2 e fazer a soma. Substituindo os valores, nós vamos ter 1 vezes 10 elevado a 5
mais 1 vezes 10 elevado a 5. Então, o módulo do campo resultante no ponto P vai ser 2 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. E aí fecha o nosso item B. Pessoal, muita atenção à regra da soma de vetores, beleza? Você precisa saber isso para trabalhar com campo elétrico. Então, faça a revisão aí com relação aos vetores, beleza? Então, até a próxima e muito obrigado.